Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso estudo da Epístola aos Romanos, vamos analisar hoje o capítulo de número 8, versículos 5 a 11, onde lemos assim: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Nós não podemos perder algo de vista, eu sempre falo isso nos estudos. Quando os autores bíblicos escreveram as cartas, elas não estavam divididas em capítulo e versículo. Essa divisão foi algo posterior e foi feita para que a pedagogia ficasse mais fácil. Então hoje eu falo para você, abra lá no capítulo 8, no versículo 5. Fica fácil. Senão ficaria até complicado de dirigir-se à igreja. E quando o Senhor Jesus, por exemplo, ele chegou na sinagoga e começou, o escrito diz que ele abriu o rolo de Isaías. Mas não disse em que capítulo e versículo, porque não existia isso naquele tempo. Então isso foi bom. Ficou fácil para a igreja. Porém, muitas vezes quebra a linha de raciocínio. Nós, por exemplo, fizemos o estudo dos versículos 1 a 4 no estudo anterior. Agora vamos fazer do 5 a 11. Pensou se eu quebro a linha de raciocínio e começo como se fosse algo novo aqui, quando não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo 5 começa assim: Porque os que se inclinam para a carne. De onde surgiu isso? Onde começou esse raciocínio do apóstolo Paulo? No estudo anterior, eu fiz uma revisão dos vários momentos da epístola aos Romanos. Um pensamento lógico do apóstolo Paulo para que ele conseguisse chegar àquilo que ele quer transmitir, que ele queria transmitir à igreja que estava em Roma. O raciocínio lógico aqui nessa questão começa aqui no início do que nós temos hoje como capítulo 8, fruto de tudo que já aconteceu do capítulo 7 para trás. Por exemplo, ali no versículo 1 do capítulo 8, ele exclama ao dizer: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, então, quando nós estamos aqui no versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Para que ele deixe claro a quem é que se beneficia dessa realidade, dessa verdade. As coisas espirituais, elas têm que sempre se dividir entre aquilo que é real e verdadeiro e aquilo que é experimentado. A palavra de Deus, a obra de Deus é algo real. Aconteceu, o Senhor Jesus realizou, ele consumou a nossa salvação. O Espírito Santo foi dado quando ele voltou ao Pai. Ponto, isso é fato, realidade. Agora, isso é experimentado por todos? Não, não é experimentado por todos porque nem todos são cristãos. Então deixa eu reformular a minha pergunta. Isto é experimentado por todos os cristãos? Pelo menos que se dizem cristãos, que frequentam uma igreja, que fazem parte de um hall de membresia, que dizimam, que ofertam, que apoiam missões. Isso é experimentado por todos? Ou isto é algo que é verdade, mas é como se não fosse?
porque no dia a dia é algo que a pessoa sequer pensa, sequer medita. Porque veja a realidade espiritual que está diante dos nossos olhos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E depois de expor essa realidade, veja o que o apóstolo ele relata, ele precisa relatar no versículo 7, por exemplo. Porque por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Olha só, ou nós somos inimigos de Deus, ou nós somos templo do Espírito, um ou outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo 7 diz isso. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Mas veja o que diz o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Se o Espírito habita em alguém, então esse alguém é templo dele. E se o Espírito não habita em alguém, esse alguém é inimigo de Deus. E é isso exatamente o que a lei veio revelar, e foi o que nós analisamos no estudo anterior, não vou entrar mais em detalhes aqui, o estudo está disponível para você aí no YouTube. A lei nunca teve o objetivo de santificar alguém ou de salvar alguém. A lei teve o objetivo de mostrar o quanto somos pecadores e quão necessitados estamos de um Salvador. O Salvador veio, nos salvou e, ao voltar para o Pai, nos deu o seu Espírito, nos enviou o seu Espírito. O Espírito Santo, então, ele revela em nós a realidade da obra que o Senhor Jesus consumou. O Senhor Jesus veio ao mundo em semelhança de fraqueza humana, porque esse é o grande problema que Paulo aponta acerca da lei. A lei é santa, ela é perfeita, ela é a lei de Deus, não há falha nenhuma, mas em nós ela não pôde operar 100%, porque a nossa carne está sujeita à fraqueza humana. E Cristo veio também ao mundo em fraqueza, em semelhança de fraqueza humana. Foi tentado pelo diabo, passou fome, passou sede. O diabo o tentou como tentou Adão. O diabo o tentou na cruz, tentando fazê-lo desistir de consumar a sua obra. E ele precisou ser obediente a vida toda. E como ele foi obediente a vida toda, diferentemente de Adão que pecou, então o preceito da lei se cumpriu em nós, foi isso que nós analisamos lá no versículo 4, o preceito da lei se cumpriu em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, foi isso que nós estudamos no estudo anterior. A lei se cumpriu. Mas ela se cumpriu porque nós a cumprimos? Não, porque Cristo a cumpriu e agora justifica todo aquele que nele crê. Ou seja, trocando palavras, nós não cumprimos a lei, mas somos aceitos por Deus porque nós cremos em Cristo. E Cristo nos justifica, Cristo nos santifica. Quem vai para o céu então? Uma multidão de pecadores. De pecadores salvos, perdoados, santificados, regenerados. Mas pecadores que nunca cumpriram a lei. Mas, se nós andamos pela lei, tentando cumprir a lei, nós somos inimigos de Deus, porque a lei justifica justamente que somos pecadores. Mas nós não andamos segundo a lei, nós andamos segundo o Espírito. E é isto que Paulo inicia a partir do versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aí então se cumpre aquilo que ele ensina lá em Filipenses, por exemplo: pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Elevai a vossa mente, pensem nas coisas de Deus. Pensando, por exemplo, em João Wesley, houve um momento muito lindo da vida dele em que ele precisou compreender essa verdade. Por quê? Porque ele estava em uma de suas viagens da Inglaterra para os Estados Unidos, o navio ali quase tombando devido ao vento forte, e os moravianos cantando:
Quando ele foi perguntar para ele, como é que vocês podem cantar numa situação como essa? Perguntaram a ele, o Espírito testifica como seu Espírito que você é filho de Deus? O Wesley não entendeu. Você é salvo? E ele respondeu, sim, mas depois registrou, anos mais tarde, que na verdade aquela resposta naquele momento não era verdade, ele não se sentia salvo. Porque essa era a experiência dele e essa tem sido a experiência de tantos cristãos. Que se perguntarmos a ele, você é salvo? Muitos até vão responder, eu só vou saber disso quando eu morrer. Como é que eu vou saber se eu sou salvo? Porque isso é uma experiência íntima, mas ela é real. Quem tem Cristo tem o Espírito, e o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós passamos a buscar o Espírito, a desejar se encher do Espírito, para então experimentarmos da realidade da vida espiritual. Não é à toa que Paulo ele nos orienta a enchei-vos do Espírito, para que nós possamos buscar viver esta realidade espiritual, essa verdade da obra consumada de Cristo, mas que não é uma realidade na vida de todos. Então, ou somos inimigos de Deus, por não crermos em Cristo, por não termos o Espírito, e aí somos religiosos meramente, tentando cumprir a lei de Deus, tentando fazer o que é certo, mas desassistidos da graça, sem a vida de Deus, sem o Espírito, sem Cristo, somos inimigos de Deus. Ninguém irá ao céu por outro meio que não seja pelo Filho. E quem tem o Filho, tem o Pai, tem o Espírito. Ou, se não somos inimigos de Deus, somos templo do Espírito. O Espírito habita em nós. Para que o Espírito habite em nós, temos que crer em Cristo, na obra consumada de Cristo. Essa é a primeira questão desse estudo. A segunda, a lei, veja o versículo 3, ela tinha esse único objetivo de revelar essa inimizade. Veja só o versículo 3, revendo, o que nós vimos no estudo anterior. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então a lei, ela só tinha um objetivo, revelar essa inimizade, que nós éramos pecadores, destituídos da graça de Deus, vivendo longe de Deus e que precisávamos de salvação. Precisávamos de um Salvador que nos possibilitasse ir a Deus novamente, apresentar-se diante de Deus novamente. O pecado nos afastou de Deus. Cristo nos uniu a Deus. A lei é intermediária. Ela vem para nos preparar para dizermos a Deus, não consigo cumprir a sua lei, Senhor. Ela é perfeita demais para mim que sou pecador. Mas eu creio na sua obra consumada, no seu Filho que veio ao mundo. E é isso que Deus quer, nos salvar por meio do seu Filho. Foi por isso que ele enviou o Senhor Jesus ao mundo. O preceito, a pedagogia, o ensino da lei se cumpre em quem tem o Espírito. Olha o versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você percebeu que eu estou voltando aos versículos do estudo anterior? Para poder tratar os versículos 5 a 11? É porque é um assunto só. É uma visão só, é um objetivo só, não é algo separado. A pedagogia, o objetivo, o ensino da lei, em quem se cumpre? Em quem tem o Espírito. Em quem tem o Espírito Santo, em quem vive conforme a vontade revelada por Deus por meio de seu Filho. Então, quem tem o Espírito é porque creu em Cristo. E quem creu em Cristo cumpre a lei, não porque ele cumpre, mas porque Cristo cumpriu. E esta vida obediente de Cristo, ela passa a se tornar um benefício para nós. Porque como nós vimos no estudo anterior, a verdade é que nós fomos unidos a Cristo se nele nós cremos. Então nós vivemos com ele, nós morremos com ele, nós ressuscitaremos porque ele nos ressuscitará. Deus realizou em seu Filho
a plena obra da salvação. Quando cremos, todo o benefício da lei é imputado em nosso favor. Porque nós cremos. Porque Cristo realizou isto por nós. E se nós não cremos em Cristo, continuamos debaixo da maldição da lei. Quem tem o Espírito Santo? Quem é que tem? O versículo 9, ele revela: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ponto. Quem crê em Cristo tem o Espírito. Mas se alguém não crê, não tem o Espírito. E se não tem o Espírito, não pertence a Deus, não pertence a Cristo. Isto é algo que é muito sério e que nós precisamos entender. Nós precisamos analisar isso. A vida cristã, ela é uma vida em que não dá para separar algumas verdades. Não é possível alguém crer em Cristo e não ter o Espírito Santo. Crer em Cristo e não ser movido pelo Espírito Santo. Crer em Cristo e não viver uma vida em que o Espírito Santo guia os seus passos. Isso é uma crença intelectual. Eu digo que creio porque eu não quero dizer que eu não creio. Mais ou menos como falar aquilo que o pai e a mãe querem ouvir para que ele não nos dê uma surra. Entende? Eu não quero dizer isso, mas eu vou dizer para não ter uma recriminação. Eu não quero dizer que eu creio em Cristo, mas eu vou dizer. Porque senão pega mal na igreja. Não tem como. Quem crê em Cristo tem o Espírito. E quem tem o Espírito é porque creu em Cristo. São coisas que estão juntas, unidas. O Senhor Jesus, ao realizar a sua obra, os seus discípulos estavam na terra tristes, porque ele iria deixá-los. E ele disse: não fiquem assim. Eu vou ao Pai e vou enviar o Consolador. Mas se eu não for, ele não vem. Lá em João 17, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo isso. Ou seja, ele animou os seus discípulos dizendo o quê? O Espírito Santo virá. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tem ensinado. E é ele mesmo quem vai conduzi-los. Pedro, por exemplo, que negou a Cristo enquanto Cristo estava vivo, até o fim de sua vida, anunciou a fé nele e morreu por causa da fé em Cristo. Quem fortaleceu Pedro? Quem encheu Pedro de fé? Quem foi que fez com que Pedro, até o fim, fosse firme na sua fé? Foi o Espírito Santo, que continua a obra do Senhor Jesus no mundo. É Ele quem chama a salvação. É Ele quem dá vida à igreja. É Ele quem dá vida espiritual. Não existe igreja sem o Espírito Santo, porque não existe salvação sem Cristo. Então é algo que é uma realidade só. É uma coisa só. Não existe fé em Cristo sem o Espírito. Não existe Espírito Santo sem o Senhor Jesus. E no versículo 10, o que nós lemos? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O que significa? Se o Espírito Santo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Aí nós precisamos voltar ao capítulo 6 e rever o versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Se você rever ali no estudo anterior, eu expliquei sobre a nossa união e identificação com o Senhor Jesus. Quem creu em Cristo foi para a cruz com ele, mesmo tendo nascido muitos anos depois dele na terra. Porque é uma verdade espiritual. O Pai nos incluiu na morte do seu Filho, porque o Filho não morreu por causa de um pecado dele. Ele morreu por causa do nosso pecado. Então, é como se todos os dias Cristo fosse à cruz, embora isso não seja, ele foi uma única vez, mas cada vez que alguém crê nele, este alguém é incluído na morte dele.
e isto pelos séculos dos séculos. Desde enquanto houver vida na terra, enquanto o evangelho for anunciado, quem crê em Cristo vai para a cruz com ele. Cristo foi uma vez só, no passado. Morreu e ressuscitou. Mas a verdade espiritual é essa. Quem crê em Cristo é unido com ele em sua morte e em sua ressurreição. O pecador, finalmente, ele é punido pelo seu pecado, mas de uma forma que, na verdade, quem foi punido foi o Filho de Deus, por causa do nosso pecado. Porque se nós fôssemos punidos pelo nosso pecado, nós iríamos perder a salvação. Nós iríamos ser afastados eternamente de Deus. Então, o que Deus fez? Deus puniu o seu Filho e nos incluiu na morte dele, para que todo o benefício que o Pai aceitou de seu Filho na cruz, todo esse benefício fosse entregue a nós. Então, nós não fomos punidos pelo nosso pecado. Cristo foi punido, para que os benefícios, a aceitação da punição pelo pecado no corpo dele, fosse um benefício que nós tivéssemos acesso por meio da fé. Então, nós vivemos em um tempo muito longe do tempo de Cristo na terra, mas a verdade espiritual é essa que nós lemos aqui no versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. E por que o espírito é vida por causa da justiça? Porque o Espírito Santo é quem vivifica o nosso corpo mortal. Veja o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E o que significa? Nós sabemos que o Espírito é vida, ele habita em nós, ele nos dá vida. Mas o que significa ele, o Espírito, vivificar o nosso corpo mortal? Para entender isso, nós vamos ao Evangelho de João, e no capítulo 6 nós lemos os versículos 63 a 64. E aí fica claro entender essa vivificação do Espírito no nosso corpo mortal. O Senhor Jesus disse assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Entenda, o Senhor Jesus estava no mundo ensinando as pessoas, e muitos criam e muitos não criam. Quem eram os que criam? Eram aqueles que o Espírito Santo vivificou, no sentido de fazer com que as palavras de Cristo se tornassem vida dentro deles. E quem eram aqueles que não criam? Aí entra um mistério na teologia, que existe os arminianos e os calvinistas com as suas explicações. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Aqueles que não criam é aqueles que, por alguma razão, o Espírito não incutiu vida, ou seja, não fez com que as palavras de Cristo se tornassem uma realidade dentro deles. Seja porque eles são resolutos e eles não querem crer, eles preferem, que é a linha que eu mais prefiro, né? Eles amam mais este mundo do que a verdade espiritual. Seja por qual razão for, o Espírito Santo não fez na vida deles o que fez na vida de alguns, que é causar salvação. E o que significa causar salvação? É quando a palavra de Cristo entra e faz um milagre. Porque para mim, no meu consentimento, o maior milagre, entre tantos milagres que Cristo fez e faz, é trazer salvação. É fazer com que alguém creia nele e este alguém então saia da morte para a vida. Morte espiritual para a vida. Então, o Espírito Santo fez com que alguns crescem e alguns não creram. Ao ponto que, se vocês lerem lá a continuidade do capítulo 6 do Evangelho de João, uma multidão deixou a Jesus. E Jesus se dirigiu aos poucos que ainda estavam com ele, dizendo: vocês também querem me abandonar? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos?
Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, o Espírito Santo vivificar o nosso corpo mortal é isso. Nós temos uma tendência tão grande, devido à nossa natureza humana decaída desde o pecado de Adão, a não crer em Deus, a não dar ouvidos para a palavra de Deus. Até ouvimos, até vamos à igreja, ou ligamos num programa de TV, ou num programa de rádio, ou até lemos a Bíblia, mas a nossa tendência é entrar por um ouvido e sair pelo outro. E aquelas palavras não gerar vida. Parece muitas vezes que muitas pessoas saem da igreja até pior do que entraram ou igual, mas não saem renovadas, porque é a nossa tendência natural. E como que o Espírito Santo vivifica? Ele faz com que as palavras de Cristo entrem em nós, habitem em nós, porque ele passa a habitar em nós. Nós se tornamos templo dele, templo de Cristo. E aí então nós vivemos a realidade espiritual da salvação. Tudo se faz novo dentro de nós. Nós nos tornamos filhos de Deus. E essa é a vivificação. De inimigos, como nós vimos no início desse estudo, a templo do Espírito Santo. Essa é a vivificação que o Espírito Santo causa em nós. Por fim, o que agrada a Deus? Como podemos agradá-lo? Muita gente quer agradar a Deus tentando cumprir a lei. Nem os judeus conseguiram isso. Muita gente nem se preocupa com a lei de Deus, mas quer fazer bens, causar boas obras e acha que com isso estão agradando a Deus. E Deus se agrada realmente de toda boa obra, mas nenhuma obra boa nossa o impressiona, porque a obra da salvação do Filho dele, ela é completa e somente isso agrada a Deus. Então, como nós podemos agradar a Deus? Somente com o Espírito de Cristo vivendo em nós. Não tem outro jeito. Não há outra forma. A única forma de agradar a Deus é crer em Cristo. Quem crê em Cristo, o Espírito Santo habita e se torna templo do Espírito Santo. Isso agrada a Deus e nada mais. No próximo estudo, nós daremos continuidade, então, a partir do versículo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Hoje fica, então, essa reflexão. Espero que você tenha compreendido que o capítulo 8 ele tem, como toda a Bíblia, uma linha de raciocínio. Não tente entender esta verdade, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, sem entender que já nenhuma condenação há. Para que não haja nenhuma condenação. Para que nós possamos exclamar esta verdade. Para que nós possamos realmente nos alegrar com a salvação de Deus. Nós precisamos voltar a nossa mente para o alto. E somente é possível com o Espírito Santo vivendo em nós. Enquanto nós formos carnais, enquanto nós não formos espirituais, nós nunca iremos compreender esta verdade que Cristo realizou ao acabar com a condenação que existia. Somente seremos felizes de fato e somente seremos gratos a Deus de verdade pela nossa salvação quando nós nos enchermos do Espírito Santo, porque Ele é o melhor professor e é Ele quem vai nos ensinar dia após dia, por meio da palavra. Não é nada oculto, é por meio da palavra. Ele vai nos ensinar tudo aquilo que Cristo realizou por nós. É isso que eu desejo para você. Nenhuma condenação há. Então, viva essa verdade e encha-se do Espírito Santo. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada. Aguardo você para o nosso próximo estudo. Até mais.